Fazer uma pergunta aqui agora, Fala porque demais. eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Onde que a filosofia atua dentro da razão, da ética e da moral? Nossa. Tá vendo? Ele já fez uma caixinha. Porque quando eu falei de John Locke, gente... É. Porque quando eu falei primeiro de Descartes, a expressão máxima de Descartes é penso, logo existo. Uhum. Aí se impregnou, aí se construiu aí um novo pensamento, uma corrente filosófica chamada racionalista. Tem origens lá em Platão. Quando eu falo de Locke, ele fala assim, não é penso, logo existo. É existo, logo penso. O Contrário. que vem primeiro é a existência, depois vem o pensamento. Porque esse corpo precisa... Um bebê não pensa, mas ele existe. E aí eu faço uma inversão. Quando você fala de razão dentro de moral e de ética, você me faz... São três coisas diferentes. Primeiro são três coisas diferentes. São Quando eu falo de conceitos ética, diferentes, não é a isso? palavra ética. Ética. Ethos vem do grego, um radical, que quer dizer casa. Porque o grego antigo, o grego tem várias nuances do grego, né? Mas a língua grega utilizada para escrituras, etc., antiga, tinha duas formas de falar de casa. Tinha a palavra eco e a palavra ethos. Todos começam com E. Ethos é quando eu estou falando de casa interna. Minha casa interna, o meu interior, o meu pensamento, o meu corpo interno, esse corpo aqui. E eco quando eu falo de casa externa. Por isso ecologia. Por isso economia, nomos, ordem, a ordem da casa. Quando eu faço economia, eu estou dando ordem para a gestão daquilo que está fora de mim. Primeiro isso. Então ética tem a ver com essa casa interna que eu vou chamar de vida. A minha vida. Aí posso até voltar na essência se eu estiver lá em Santo Tomás de Aquino. Porque se eu estiver se eu estiver em, por exemplo, Jean Paul Sartre, ele não vai falar de essência, ele vai falar de existência. Que já é o existencialismo. E aí, moros, não é uma palavra grega, é uma palavra latina que vem impregnada pra gente através do Império Romano e quer dizer costumes. Só que eu vivo costumes, mas só que costumes, a gente acha que ele é interno, mas ele é externo. É tanto que costume tem a ver com cultura e a cultura muda dependendo de onde você estiver. Inclusive, a gente fala da diferença de cultura brasileira para cultura norte-americana, mas existe diferença na cultura da minha mãe, da minha família, da sua e da sua. Sim. Isso foi aprendido pelo meu pai que me ensinou, pela minha mãe que me ensinou. Isso é moral. E olha que interessante. Tanto que Hannah Arendt, quando vai fazer... Como ela era judia, né? E tinha fugido da Alemanha nazista para ficar viva, né? E foi para os Estados Unidos, morou em Nova York, foi escritora, jornalista do The New York Times. Eles mandam ela para um dos tribunais em Tel Aviv, de um dos grandes generais ali de Hitler. E aí todo mundo estava esperando. Na hora que ela chegou em Tel Aviv, nossa, todo mundo ovacionando, falando, que bom, a nossa irmã judia, não sei o quê, parará, vai escrever, vai acompanhar tudo para os Estados Unidos, ver o que foi realmente o problema do Holocausto, de Hitler, etc. No primeiro dia, ela lança uma fala, uma nota na matéria dela, dizendo, não vi nada de imoral nesse homem. No general lá, né? Um dos grandes comandantes de Hitler. Nossa! Eles queriam jogar pedra. Assista um filme sobre a vida dela. Queriam jogar pedra nela, falando assim, como é que você faz uma coisa dessa? Falar que esse homem não era imoral. Olha o holocausto, olha os nossos. Você tem o sangue nosso. Como é que você fala? Gente, eu vejo nele questões antiéticas. Ética, o princípio maior da ética é dignidade à vida, proteção à vida, humana, seja ela qual for. E é até mais que a vida em todos os sentidos. Pode ser um animal, pode ser a vida do universo, etc. E a ética é uma forma de Mas regular a moral? Oi? A ética é uma forma de regular a moral? Não, a ética ela não regula. A ética ela é da existência, da vida. A moral Mas eu crio regula. disciplinas através da ética. Crio por causa da moral. Exatamente. Que é a moral que interpreta a ética. A moral é livre. Não, a moral é livre, você fala no sentido de que natural. Existem morais diferentes. Mas a moral é lei, é regra, é código de conduta. Não seria a ética? Não. A ética é a dignidade humana. E quando eu penso assim, existe o código de ética da psicologia. O que eu quero dizer? Na verdade é um código moral. O código moral? Na verdade. Código regulador da moral? É regulador de um grupo que pensa
que essa é a melhor forma de praticar a ética. Sim. Mas ele regula enquanto ele, dentro dele, acha que pode regular. Eu não sei se estou fazendo explicar, mas deixa eu voltar na Hannah Arendt, porque ela falou que não via nada de imoral nele. Por que ela falou isso? Porque ela falou que dentro do código de regras, não de ética. É porque a gente, tá vendo? A gente usa as nomenclaturas, às vezes, de uma forma... sentido que ele fez. De uma forma senso comum, né? E aí, tanto que tem gente que não sabe que tem uma diferença entre ética e moral. Ela falou, ele tinha que fazer. Ele assumiu um compromisso, enquanto nazista, de cumprir aquilo que era ordenado. Era o código moral deles. Se ele faz o contrário, aí ele era imoral. Porque ele ia não pagar por isso, né? E ainda ia pagar por isso. Com certeza, ia pagar porque ele estava sendo contra a moral do código deles. A regra deles. Agora, ele é totalmente sem ética. Porque volta a questão da ética. Por que eu falo com você que a ética ela não tem condições de ser regrada? Porque a vida ela tá para além dos nossos códigos morais. Quando fala, meu ponto de vista, é muito mais na psicologia um código moral do que um código ético. Apesar desse código estar pensando em que, no caso da psicologia, né? Eu estou fazendo aqui com que o profissional tenha uma conduta que que possa evitar que ele faça alguma coisa que vai aviltar a vida do outro ali que está sendo conduzido por ele. Por exemplo, na clínica. É ético por isso. Mas é porque eu estou indo lá na filosofia. E aí a filosofia vai tentar entender de origens de nomenclatura. As pessoas o que utilizam tá por esse trás. termo hoje de forma errada? Estaríamos construindo muito mais padrões morais do que padrões éticos? Com certeza. Uma empresa, quando cria sua ética de conduta, ela está criando um padrão moral, uma conduta moral para ela? Ela acaba que eu posso até falar assim, que ela A partir do tem momento que que você fazer disse isso. que a ética é algo também entendo isso. pessoal. Com certeza. Porque uma empresa, ela tá dentro de todo um regramento Perfeito. social que foi diversas construído. culturas, diversas naturezas, tem que regularizar aquilo ali. E se a gente for para além da cultura, da natureza humana, etc., é uma constituição legal. Quando eu falo de moral, eu tô pensando em leis. Eu tô pensando em regramentos. Inclusive, a moral pode, de uma sociedade para outra com o tempo, mudar. A ética não. Entende isso? O código moral ele pode mudar e o código ético ele não muda. Agora, é claro, volta à questão da essência. De onde parte essa construção ética. E o que sobra para a razão aí? O que sobra para a razão? A razão vem como meio de dar consciência, ou luzes, ou interpretações mais claras para o ser humano diante do que ele está vendo, para ele não ser tão emocional como você falou. Excluindo a emoção. Fazendo uma análise fora da emoção. Quando eu faço análise, eu faço análise a partir de algum lugar. Então, ela pode ser fora no sentido que eu vejo de fora, mas ela parte daquele lugar, então acaba que ela é dentro também. Ela sempre vai ser dentro, porque ela sempre está junta de um pingo de emoção. Exatamente. Agora, uma coisa interessante que você colocou, e que hoje na neuropsicologia isso está muito claro, é quando a gente fala de nós somos animais. Então o que difere da gente porque a gente tem os sentimentos e emoções. Não é isso que difere. Porque enquanto formação do cérebro nosso, a gente sabe que na região lá do hipotálamo, etc., um cachorro também tem essa região. O que faz a diferenciação é a parte pré-frontal, que do cachorro com relação, comparando com o ser humano, ela é menos desenvolvida do que a nossa. Então ele não consegue ter a perspectiva de racionalizar aquilo que ele está fazendo. Mas o cachorro tem raiva. Você faz raiva no cão. O cachorro ele fica triste. O cachorro tem nojo. Porque tem cachorro, por exemplo, que você coloca numa vasilha diferente para ele comer, ele não vai comer, porque tá com nojo mesmo. Ele não quer comer, ele cheira, ele não quer. E o cachorro tem tristeza, raiva, nojo, alegria. Tem outra emoção aqui que eu esqueci. Eu tô querendo dizer o seguinte, que em matéria de emoções, não é isso que diferencia a gente. O que faz a diferenciação é a razão. Que em nós, por causa de um mecanismo do nosso corpo, da nossa formação, constituição corporal, no caso estou falando do cérebro, faz com que a gente tenha lugares
que faz a gente pensar na linguagem, construir pensamentos. E aí a gente fala de sentimentos. E sentimento, na verdade, não é emoção. Sentimento é uma construção racional da emoção. E aí, quando você fala de amor, eu não tô falando de emoção, tô falando de sentimento. Por que é sentimento? Porque se ela é uma construção racional, isso quer dizer que isso vai variar de cultura para cultura, de pessoas para pessoas. Tem gente que não vai... Tinha um colega meu que dizia que ele não chamava o pai dele de pai porque quando ele era criança, o pai chegava alcoolizado em casa e quando ele falava pai, ele mandava ele e a irmã colocar a língua para fora, pegava um ferro de passar roupa quente e colocava na língua dele e falava assim, eu não quero que você chame de pai, que eu não sou pai, eu sou fulano de tal. Meu nome não se via como pai, então, na verdade. Aí, né? Ele era pai, mas ele não queria ser chamado de pai. É a incongruência do ser humano, das questões humanas, da psique humana. Eu não vou julgar agora o cara, porque eu não sei que situação é essa. Mas onde que eu quero chegar? É que quando a gente... eu fui seminarista e esse cara também, esse rapaz, era estudante também no seminário, etc. E uma coisa que era difícil pra ele chamar Deus de pai. Se Deus é amor... Porque essa experiência de amor com relação a pai ele não tinha. Porque tinha sofrimento. O pai dele colocava a língua. Ele falava pai, ele assemelhava o que acontecia com ele. Exatamente. Passado, Viu né? que isso é uma construção? O Sim. sentimento é diferente da emoção? Por que eu tô falando isso? Porque se alguém entra aqui de uma vez, empurra essa porta de uma vez com a arma, tanto eu quanto um cachorro vamos assustar. O susto faz parte desse medo. É medo a palavra que eu tinha esquecido, a outra emoção que faltava. Então, todos nós vamos ter medo. Agora, o que é... E a nossa reação, é diante do medo. E medo tem a ver com emoção, e emoção tem a ver com o quê? Com estruturas hormonais que são jorradas no meu cérebro. Eu não controlo. Sentimentos, eu levo para a hora do controle. Controle, eu falo de racionalidade. E aí, sentimento, ele vai mudar. De acordo com o que cada um vai construindo sobre isso. Paulo,